chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Pastor Laudenir Menezes. Olá, queridos, olá, amados. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez com uma palavra da parte de Deus. Quero compartilhar uma palavra com você em nome de Jesus, para a glória de Deus. Você que está aí do outro lado, assistindo esse vídeo, ouvindo esta mensagem, quero trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Portanto, fica até o final desse vídeo, assista essa mensagem por completa e sinta e veja Deus falando com você. E sinta que Deus vai falar com você através da palavra, tá bom? E o texto que nós vamos abordar para a nossa meditação, para a nossa reflexão, é um pequeno estudo que eu quero trazer para você. O texto se encontra no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14. Essa é a abordagem que nós vamos fazer, a abordagem bíblica que nós vamos fazer para a nossa reflexão, para o nosso pequeno estudo da Palavra de Deus. Espero que creio que Deus venha falar poderosamente na sua vida, que o Senhor venha instruir na sua palavra em nome de Jesus, tá bom? Então o texto que nós vamos ler se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14. Você pode pegar a sua Bíblia, você tem uma Bíblia? Pegue a sua Bíblia, abra aí no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no capítulo 7, no versículo 13 e no versículo 14, em nome de Jesus. Você está comigo? Vamos juntos, em nome de Jesus? Diz assim as Escrituras Sagradas: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Eu quero dar um tema à nossa palavra, e o tema que eu quero dar para a nossa palavra é Escolhendo Deus. Sim, esse é o nosso tema, Escolhendo Deus. Queridos, Jesus Cristo, quando falou essas palavras, Jesus Cristo ele estava tratando do assunto da eternidade. Jesus estava falando de coisas eternas, de vida eterna. E para falar de vida eterna, Jesus vai colocar diante de nós algo muito interessante. Jesus vai deixar algo tremendo através deste seu ensinamento para as nossas vidas. Observe que diante de nós, Jesus vai colocar algo muito maravilhoso, mas que você precisa estar atento para isto que Jesus Cristo anunciou, isso que Jesus Cristo deixou. O que Jesus então deixou para nós? O que existe então diante de nós? Vou lhe responder o que Jesus Cristo falou aqui nessa palavra, colocando diante de nós para tratar da vida eterna, da eternidade. Então o que existe diante de nós? Jesus Cristo falou duas portas. Observe no texto que ele vai falar de duas portas. Então Jesus Cristo pôs diante de nós, para o nosso entendimento, ele ensinou dizendo que havia duas portas. Da mesma forma, havia dois caminhos. Há duas portas. Da mesma forma, há dois caminhos. E ele vai dizer que há uma escolha e dois destinos. Então, como que nós podemos entender o que Jesus Cristo falou? Que existe diante de nós, que existe diante de você, duas portas, dois caminhos, uma escolha e dois destinos. Você está me entendendo? Então, observe que Jesus vai falar que existe uma porta larga e existe uma porta estreita. Ele vai dizer que existe um caminho espaçoso e existe um caminho apertado. Ele vai dizer que existem dois destinos.
E ele está falando de céu e inferno. Então, se você me disser qual caminho você escolheu andar, qual porta você escolheu passar, eu te direi qual destino você vai chegar. Porque a própria Escritura Sagrada, através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, vai nos ensinar acerca das duas portas, dos dois caminhos, de uma escolha e de dois destinos, o céu e o inferno. Mas o que eu acho muito importante e interessante nisso, eu gostaria que você atentasse muito para isso, é que está nas nossas escolhas, está nas nossas decisões, na maneira em que nós vamos escolher o destino para onde nós iremos. Então, seja sábio, escolha com sabedoria, escolha com muito temor. Ele vai dizer que o caminho, que a porta apertada, que o caminho estreito, é o caminho que conduz à salvação. Ele vai dizer que são poucos que entram por esse caminho. Ele diz que larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Ele está falando de céu e inferno. Mas muitos são os que andam por eles, que escolhem andar por esse caminho. Então, o mais importante, o mais interessante não é apenas você escolher, é o que você está escolhendo. É qual porta você está escolhendo, em que caminho você está escolhendo, é que destino você está dando para a sua alma na eternidade. Você está comigo? Então, veja que nós precisamos escolher. E a palavra que eu quero trazer para nós é que vamos escolher sempre Deus. Escolha sempre Deus. Aparentemente no momento parece perca, mas ele vai dizer que aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará-a. E aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então há percas nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Porque nós vamos precisar abrir mão, renunciar, renegar muitas coisas que para nós são prazerosos, para podermos vivermos a esperança da vida eterna. Para que nós possamos ter verdadeiramente a certeza que iremos viver uma eternidade com Deus. Você está comigo? Então é isso que ele está dizendo. Existe a porta estreita, apertada, o caminho apertado, mas é o que leva à salvação. Então, ainda que você imagine que seja difícil caminhar por este caminho, passar por essa porta, é o caminho da vida eterna, é o que dá a salvação. Então, escolha Deus. O tema do nosso estudo é escolhendo Deus. E Jesus vai dizer essa maravilha para nós que ele falou aqui. Duas portas, dois caminhos, uma escolha e dois destinos. Está nas minhas mãos, nas suas mãos, está nas nossas mãos o destino da nossa alma. Porque o que ele tinha que fazer, ele já fez na cruz do Calvário, que foi dar a sua vida, derramar o seu sangue, ali ser sacrificado e colocar diante de nós a salvação. Depende de você, depende de mim. O que você vai escolher? E eu te digo, escolha Deus. E para escolher Deus, você deve entender que você está escolhendo a porta apertada, o caminho estreito, mas é o que leva à salvação. Está comigo? Deixa eu te dar aqui uma referência bíblica, como é um pequeno estudo que nós vamos aqui compartilhar. Eu quero te dar uma referência bíblica lá na carta aos Hebreus, capítulo 11. Você tem uma Bíblia? Vai lá na sua Bíblia. Acompanha comigo aí. Hebreus capítulo 11. Deixa eu acompanhar aqui na minha Bíblia. Hebreus capítulo 11. O versículo que nós vamos ler é o versículo 24 ao versículo 26. Livro, carta aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 24 ao versículo 26. O tema da nossa mensagem é escolhendo Deus. Está nas tuas mãos a tua escolha e a minha escolha. Me diga o caminho que você escolheu e eu te direi o destino para onde você vai. Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 24. Capítulo 11, versículo 24 ao versículo 26. Vem comigo em nome de Jesus. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha
de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Encerrar no versículo 6, que diz assim: tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Quem era Moisés? Moisés era um hebreu, filho de Hebreia, mas devido à perseguição e à morte de todos os primogênitos, de todas as crianças do sexo masculino da época, foi mandado matar todas as crianças daquela época, e a mãe de Moisés pega para salvar Moisés, coloca Moisés, vocês devem conhecer a história, coloca no cesto, joga no rio Nilo, e Moisés é levado. A filha de Faraó vai se banhar com as suas, lá com as suas súditas, que vai lá ajudar ela e tudo lá, e ela ouça um choro, e é o choro de Moisés. E ela diz que o Deus do rio deu Moisés para ela, o filho para ela. E ela adota Moisés. Então Moisés era filho de hebreus, porém adotado pela filha de Faraó. O que significa isso? Que Moisés se tornou neto do homem mais poderoso da terra. Não havia em toda a terra um homem tão poderoso como Faraó. E ali Moisés cresceu na ciência do Egito, na sabedoria do Egito, no palácio do homem mais rico e poderoso da terra. Moisés, ele tinha ali a seu mercê todas as regalias, todo o tesouro, toda a riqueza. Ele tinha tudo o que ele precisava. Mas o que eu acho lindo é que ele diz que ele preferiu ser maltratado. Ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo viver no pecado, viver na vida do Egito, desfrutar dos prazeres do Egito. Então eu estou trazendo esse exemplo aqui para você entender que vale a pena escolher Deus. Ainda que você tenha que abrir mão dos tesouros, ainda que você tenha que abrir mão das regalias, você está fazendo a boa escolha. Ainda que você tenha que ser maltratado pelo nome, por amor ao nome de Deus, pelo povo de Deus, por seguir, por se unir ao povo de Deus, ainda que você tenha que ser perseguido, escolha Deus. Porque como ele vai dizer aqui, ele vai dizer no versículo 20, ele vai dizer: tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Glória a Deus. Pois sempre que você escolher Deus, você vai ter uma recompensa. Que recompensa é essa, pastor? Olha o que Jesus Cristo falou: você escolheu o caminho estreito, você escolheu a porta apertada, então a sua recompensa é a vida eterna. E essa era a recompensa que Moisés esperava. A sua esperança estava em ser recompensado pelo vitupério de Cristo, pela morte de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Ele ganhar a vida eterna. Veja que Cristo ainda nem tinha se manifestado em carne, mas já era pelo vitupério de Cristo. Então vale a pena você abrir mão dos prazeres, vale a pena você abrir mão de qualquer outros benefícios que esta vida te oferece para seguir a Deus, se for o caso. Você está entendendo, amém? Então aqui nós temos um exemplo de Moisés. Eu quero te dar um exemplo também muito interessante. Vamos ler, vem comigo aqui no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e o versículo 15. Vamos ver este exemplo aqui, mais essa abordagem aqui. Vem comigo em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia aí. No livro de Josué, Josué é o 6º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e Josué. Abre a sua Bíblia, Josué, capítulo 24, versículo 14 e o versículo 15. Vem comigo em nome de Jesus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Sinceridade e com verdade.
Ele vai continuar dizendo: e deitai fora os deuses aos quais servi os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está comigo? Você está entendendo aqui? O que acontece aqui? Acontece que Josué exorta o povo de Deus que estava querendo andar em dois caminhos. Veja que Jesus Cristo vai falar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, depois você confere lá. Jesus Cristo vai dizer que não podeis servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar o outro, há de honrar um e desonrar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele vai dizer: não podeis servir a dois senhores. Da mesma forma, Josué está dizendo: não podeis andar em dois pensamentos. Você não pode andar no mundo e andar com Deus. Escolhei hoje servir ao Senhor. Você está me entendendo? Qual era o problema daquela geração, daquela nação, daquele povo? Era a idolatria? Eram os deuses dos seus pais que eles cultuavam, que eles adoravam, que eles serviam. E Josué diz que é necessário que eles abandonem os deuses dos pais deles, que eles adoravam além do rio, no Egito, e se voltassem somente para Deus. Em outras palavras, Josué está dizendo que não seria possível, não é possível andar com Deus, o Todo-Poderoso, e os deuses. E eu quero aqui trazer aqui para a nossa vida e dizer: quais são os deuses que nós estamos carregando conosco? É necessário nós abrir mão dos nossos deuses. Pode ser o orgulho, pode ser a soberba, pode ser uma mágoa, um ressentimento, um ódio, pode ser uma ira de alguém, pode ser uma prostituição, um adultério, uma mentira, um roubo. Não sei, eu estou aqui enumerando várias possibilidades desse Deus estar na nossa vida, estar na sua vida. De forma que não é possível servir a Deus e servir ao pecado. Não é possível servir a Deus e continuar servindo o mundo. Nós não podemos andar em dois caminhos, em dois pensamentos. Nós não podemos servir a dois senhores. Por isso, escolham hoje servir a Deus. Escolha hoje servir a Deus, unicamente a Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você está comigo? Então Josué exorta o povo. E ele diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa escolheremos servir ao Senhor. Então aqui está a escolha. Assim como Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus por um tempo, do que viver os prazeres do pecado no Egito, da mesma forma Josué vai dizer: eu não vou viver os prazeres, eu e a minha casa, nós escolhemos servir ao Senhor. Então nós vamos servir a Deus. Então nós vamos abrir mão de tudo aquilo que possa interferir na nossa vida com Deus, na nossa caminhada com Deus. Então é isso que a palavra de Deus está trazendo para nós. Se você é uma pessoa que tem mágoa, que tem ódio, que tem ressentimento, se você é uma pessoa magoada, amargurada, olha, se limpe desse mal, desse pecado. Se você é uma pessoa orgulhosa, soberba, prepotente, isso é um grande pecado. Então muitas vezes, eu já preguei algumas vezes sobre o pecado da estimação. É aquele pecado oculto que está lá, ninguém vê, ninguém sabe, mas é um pecado que você não consegue deixar, você não consegue abandonar. Ele parece tão pequeno, tão insignificante, que você diz: esse pecadinho não vale nada, mas ao mesmo tempo ele se torna tão grande que ele te domina, de forma que você não consegue se libertar desse pecado. Então é isso que eu quero que você entenda. Você não pode carregar esse fardo mais, esse pecado mais na sua vida. Se você está de alguma forma carregando algum pecado oculto, ninguém sabe, ninguém vê, como Deus está vendo, Deus sabe, Deus conhece. Os homens podem não saber, mas pode estar no nosso coração, e Deus sonda o nosso coração.
Você está me entendendo? Então é esse pecado oculto, escondido, que a gente carrega, que ninguém vê porque não é manifesto, mas que está dentro de você, que pode estar impedindo você de caminhar com Deus, de servir a Deus verdadeiramente. Então esse pode ser o Deus que está impedindo, os deuses que estão impedindo de você servir ao Senhor, servir a Deus. Mas eu tenho uma notícia para você. Ainda há tempo. Se arrependa e você terá o perdão de Deus. Você está me entendendo? Então, deixa eu te dar aqui mais um exemplo aqui. No Evangelho de João, no capítulo 6, vem comigo em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 66 ao versículo 68. João 6, 66 ao 68. Leia comigo em nome de Jesus. Está comigo? Vamos lá? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 66 ao 68. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Veja que sábia escolha. Veja que uma decisão, uma escolha feita com profunda sabedoria é algo maravilhoso, é algo tremendo. Aqui o contexto vai dizer que muitos que seguiam a Jesus, muitos que andavam com Jesus, e até alguns dos discípulos de Jesus, eles murmuravam acerca da doutrina, do ensinamento, da palavra de Jesus. Eles diziam: é duro demais, o discurso dele é muito duro, a palavra dele é muito dura, o ensinamento dele é muito duro, porque eles achavam incapazes, impossível de amar o inimigo. Eles achavam impossível perdoar os seus inimigos, né? Orar pelos que vos perseguem, bater no lado da outra face. Eles achavam esse ensinamento muito difícil. E eles diziam: é muito duro, não tem condição, a forma que ele ensina, a doutrina dele é dura demais. E muitos começaram a voltar atrás. Muitos começaram a deixar de andar com Jesus. E Jesus, ouvindo a murmuração deles e percebendo o que estava acontecendo, Jesus se dirige para os seus 12 e diz: e vós também não quereis ir? E Pedro, sabiamente, glória a Deus, toma uma posição e faz uma escolha da qual eu e você temos que fazer todos os dias. É dizer: para onde ou para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Glória a Deus, olha que palavra, olha que escolha sábia. Quantos não têm abandonado a igreja, deixado os caminhos do Senhor? Porque diz: o fulano pecou, a fulana pecou, é por causa do pastor, é por causa do pregador, é por causa da irmã, é por causa do irmão. E terceiriza as culpas e não escolhe Deus, quando deveriam dizer: não, eu escolhi Deus, eu escolho por Deus. Se cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu vou continuar escolhendo Deus, eu vou continuar seguindo com Deus, porque eu já escolhi Deus. Eu não vou abrir mão do arado, eu não vou voltar atrás, eu não vou desistir. Pode ser as palavras mais duras que for, mas é a palavra da vida eterna, é a palavra que gera salvação, é a palavra que me liberta. Eu preciso dessa palavra e fazer como Pedro fez. Para quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Queridos, não há desculpa para a gente abandonar a fé, não há desculpa para a gente sair dos caminhos do Senhor, não há desculpa para nós abandonarmos o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, não há desculpa para nós abandonar a igreja, não há desculpa, porque nós estamos ali porque nós escolhemos Deus, e uma vez que nós escolhemos Deus, não há mais nada que possa nos remover dessa escolha, se nós assim quisermos. Então aquilo que você escolhe ser vai determinar para onde você vai.
O caminho que você escolhe seguir determina o teu destino, céu ou inferno. Escolhe Deus e ande com Deus, porque é Ele que tem as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Você está comigo? Eu quero aqui trazer um exemplo de três jovens hebreus que foram levados cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E ali o rei criou um decreto e levantou uma estátua e disse que quando todos ouvissem o som dos instrumentos, para resumir a história, todos deveriam se prostrar e adorar a imagem que o rei tinha erguido. E aquele que não adorasse, esse seria morto, queimado, lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Quando esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não obedeceram o decreto do Nabucodonosor e não se prostraram para adorar a imagem. E disseram: ó rei, os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostram diante da tua imagem. E ele manda chamar os três jovens se apresentam ali e ele diz: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não estão se prostrando para adorar a imagem? Eles disseram: é verdade, ó rei. E ele disse: vocês estão conscientes disso, estão certos disso, que é aquele que não se prostrar diante da imagem, esses vão morrer queimados na fornalha de fogo. Aí ele diz: ah, rei, assim seja do jeito que tu está dizendo, porque o nosso Deus nos livrará da fornalha, e se Ele não nos livrar, nós não iremos nos prostrar diante da imagem que você levantou. Olha que escolha, eles escolheram Deus. Momentos cruciais das suas vidas, eles escolheram Deus. Estava ali diante deles a morte, a vida ou a morte fisicamente. Eles escolheram, se tivesse que morrer, morrer pela causa de Deus, morrer por obediência a Deus, morrer e não negar a fé em Deus, morrer escolhendo Deus. E eles foram lançados dentro da fornalha. E o texto vai dizer, a palavra vai dizer, que eles foram lançados com capa, roupa e chapéus. E diz que eles caminhavam dentro da fornalha. Diz que eles foram lançados amarrados. E lá eles caminhavam soltos dentro da fornalha. E nem cheiro de fumaça havia neles. E foram lançados três. O rei disse: como que eu vejo quatro e um é semelhante ao Filho de Deus? Você está entendendo? Toda vida que você decidir por Deus, escolher Deus, Deus vai estar do teu lado. Deus vai estar ali para te proteger, para te guardar, para te livrar. Ele é Deus, e ainda que Ele não te livre, você tem um destino que é o céu. Glória a Deus. Você está me entendendo? Amém? Então, eu quero encerrar a nossa reflexão, esse pequeno estudo acerca da escolha. Escolhendo Deus. Eu quero que você leia comigo no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 37. Abre comigo aí. Vamos lá. Você está comigo? Vamos lá? Em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Ele vai dizer assim, o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O que eu quero dizer com isso? Que quando você escolhe Deus, não importa quem você é, como diz a letra da canção, aquele poeta que fala na letra da canção, não importa o que você está fazendo, não importa o que você fez no passado, não importa quem você é, não importa a sua situação. Se você for a Cristo porque Pai o enviou, então Ele não te lança fora, você não será negado, Ele vai te abraçar, Ele vai te acolher. Ele vai estar ali de braços abertos para te acolher. Ele disse: eu não lançarei fora, você não será rejeitado, você não será lançado fora, porque Ele vai te aceitar, Ele vai te acolher, porque você escolheu o convite de Deus para a salvação, você escolheu o chamado de Deus para a salvação. Você escolheu a porta apertada, você escolheu o caminho estreito, você escolheu ser maltratado como Moisés.
junto com o povo de Deus do que por um tempo ter o prazer do pecado. Você escolheu, você e a sua casa servir ao Senhor como Josué. Você escolheu como Pedro, ali onde ele escolheu, porque você escolheu a palavra de vida eterna, que tem a palavra de vida eterna. Você escolheu não se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor, você escolheu Deus. Então você se lançou diante de Deus. Então Deus te acolheu, Deus ele te sustentou, Deus ele te abraçou, Deus ele te aceitou como filho na sua família. Então eu quero que você entenda essas verdades. Claro que você entende essas verdades. Em qualquer situação, vou encerrar aqui dizendo para você, em qualquer situação que você venha se encontrar, que queira colocar em xeque a tua salvação, a tua fé e a tua esperança, a tua fidelidade, escolha sempre Deus. Amém, queridos? Escolha sempre Deus. E você será recompensado, tanto aqui como na eternidade. Então é isso que eu quero passar para você nesta mensagem, nesta reflexão. Entenda que existe diante de nós duas portas, dois caminhos, uma escolha, dois destinos. Escolhe, pois, o caminho estreito e a porta apertada. Escolhe, pois, a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandemente e abundantemente, em nome de Jesus. Sempre escolha Deus. Sempre escolha Deus. Porque Deus é o melhor para a sua vida. Deus é o melhor para todos nós. Amém? Quero orar por você. Quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te apresento, meu Deus, essa pessoa que está aí agora ouvindo esta mensagem, assistindo este vídeo. Senhor da glória, em nome de Jesus, que a tua mão de poder, Senhor, visite essa pessoa, toque essa pessoa agora. Que o Espírito Santo de Deus, meu Pai, venha restaurar esta vida. Que o Senhor venha dar direção, dar norte, dar luz, dar sabedoria, para que essa pessoa saiba escolher, meu Pai, na hora que ela tiver que tomar a decisão. Escolha sempre pelo que é justo, pelo que é reto, pelo que é verdadeiro, pelo que é de Deus. Escolha sempre pelo Senhor. Escolha sempre Deus toda a vida, meu Pai, que ela tiver que tomar uma decisão. Espírito Santo, entrega essa vida nas tuas mãos. Meu Deus, eu oro pedindo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que se houver enfermos, doente, que o enfermo seja curado, o doente seja curado, que toda maldição seja quebrada na vida, na família, nos caminhos desta pessoa, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu oro, eu te louvo e eu te agradeço. Amém. E graças a Deus, louvado seja Deus. Amém, querido. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.